Fala pessoal, eu sou o Luiz Viana da Solid Defensive Security e seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso workshop 100% gratuito de Pentest em aplicações Android. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, eu recomendo que você faça a matrícula nesse workshop 100% gratuito lá pela plataforma de ensino da Solid. Por lá você vai ter a lista de todas as aulas, as informações adicionais, o link para download do SolidBank e ao final do workshop você vai receber um certificado de conclusão. E te lembrando também, segue a Solid lá no Instagram, porque a gente posta bastante conteúdo legal da área de cibersegurança e hacking. Na última aula, a gente passou pela análise estática desse aplicativo, a gente burlou as proteções anti-root, a gente encontrou vulnerabilidade de armazenamento inseguro, de log inseguro de informações sensíveis, a gente identificou a falta de proteção de SSL pinning, que permitiu que a gente interceptasse o tráfego do aplicativo sem nenhum problema. E durante a análise do código-fonte do aplicativo, a gente descobriu algumas informações essenciais para prosseguirmos com o pentest, como, por exemplo, o secret, que é utilizado para criptografar e descriptografar a comunicação com a API. E nessa aula a gente vai subir um pouco o nível, a gente vai fazer análise dinâmica, a gente vai explorar o aplicativo em tempo real, a gente vai utilizar uma ferramenta que permite a gente alterar o fluxo de execução do app em tempo de execução. E essa ferramenta é o Frida. Então, vamos instalar o Frida. O Frida é uma ferramenta de análise dinâmica para Android e iOS e a gente vai utilizar ele para conseguir se comunicar diretamente com o dispositivo Android e, através disso, conseguir fazer uma análise mais profunda em tempo de execução do aplicativo do SolidBank. A gente vai conseguir, por exemplo, fazer o bypass das proteções anti-root, proteções como SSL pinning, que a gente já verificou que não existe nesse app. A gente consegue tranquilamente interceptar as requisições que ele faz para o back-end, porém, em muitos aplicativos existe a proteção de SSL pinning que a gente consegue facilmente burlar utilizando essas ferramentas e essas técnicas de análise dinâmica. A instalação do Frida ocorre em duas partes. Primeiro a gente instala o client do Frida na nossa máquina, onde a gente vai realizar os comandos e ter acesso ao dispositivo, e no dispositivo a gente vai instalar o servidor do Frida, que é um binário que vai ficar escutando ali comandos que a gente vai enviar para aquele dispositivo. Então, para instalar o Frida na nossa máquina, a gente precisa do Python. E o Python pode ser instalado baixando o instalador aqui do site python.org. Aqui em Downloads, você vai fazer o download do instalador referente ao seu sistema operacional. Então, no caso, se você utiliza o Windows, você vai fazer o download para o Windows. No meu caso aqui, eu já tenho o Python instalado no meu sistema. Então, eu vou abrir o terminal e vou utilizar o pip do Python. Pip é um instalador de pacotes do Python para instalar o pacote Frida e Frida-tools. No caso que eu utilizei o pip3, porque eu tenho várias versões do Python instalado na minha máquina, se você instalar somente uma versão, e configurar ali, no momento da instalação, vai aparecer uma opção para você configurar as variáveis de ambiente do Python, você vai abrir o CMD, no caso do Windows, e utilizar o comando pip somente, ou até pip3, se você instalar o Python 3, também deve funcionar. Então, no meu caso aqui, pip3 install Frida e Frida-tools, e ele vai instalar esses pacotes para mim. Já estou com o Frida instalado, então, utilizando o Frida version, por exemplo, eu tenho aqui a versão do Frida. Então, a partir de agora, eu já tenho o client do Frida instalado aqui na minha máquina. Eu preciso agora instalar o servidor do Frida dentro do meu dispositivo e executar esse servidor para com que, através do client, eu consiga executar comandos no servidor do Frida rodando no meu dispositivo emulado e, com isso, fazer o attach ali nos aplicativos, nos processos dos aplicativos e, de fato, conseguir fazer a análise dinâmica, fazer a manipulação do fluxo de execução do código, das chamadas de funções, de classes, enfim. E para instalar o Frida Server, a gente vem aqui em frida.re, Releases Page, para entrar no GitHub, e aqui você vai encontrar a versão do Frida referente à versão que você instalou. No meu caso aqui, em alguns casos também pode acontecer com você, algumas versões do Frida não estão funcionando muito bem nos processadores ARM. Então, eu vou descer aqui para uma versão mais antiga que eu sei que está funcionando bem, que é a 15.2. Aqui em Assets, a gente tem a lista de todos os downloads e a gente vai procurar por Frida Server. E aqui, no Frida Server, a gente vai escolher o arquivo referente à arquitetura do nosso computador. Então vamos lá. No meu caso, vou fazer o download do Frida Server 15.2.2
na arquitetura ARM 64 bits. Se você estiver utilizando o Windows, aí você pode fazer um download até da última versão do Frida, ou se você quiser fazer um download da versão antiga também, enfim, vai funcionar. Você vai fazer o download da versão x86 64 bits, ou tem a versão 32 bits aqui também. No meu caso, como eu tenho um processador ARM, um Mac, eu vou utilizar essa versão aqui. Então, vou fazer o download. É um arquivo compactado, então você precisa descompactar ele. No caso aqui, eu vou só clicar. Você pode descompactar com WinRAR, com setzip, enfim. Então, vamos lá. Agora que a gente baixou esse arquivo, já descompactamos o arquivo, a gente tem um binário. Esse binário a gente vai executar dentro do nosso dispositivo. Então, ele vai rodar ali como um servidor, escutando todos os comandos que a gente vai enviar através do client do Frida. Então, vamos lá. Eu vou utilizar meu terminal aqui para enviar esse arquivo para o meu dispositivo. Só que antes disso, eu quero instalar um dispositivo com uma versão mais antiga. Por quê? Quando a gente fala de análise dinâmica, existem algumas proteções, né, do próprio Android ou até questão de arquitetura que podem dificultar, né, esse processo da gente conseguir fazer o hook de uma função Java, no caso, interceptar a execução de uma função e modificar seu funcionamento. Então, eu vou criar um novo custom phone no mesmo formato, workshop Frida, só que eu vou utilizar a versão do Android 11. Então, no meu caso aqui, como eu já tenho problemas de utilizar o Frida por conta do meu processador, enfim, eu prefiro colocar um Android mais antigo, uma versão do Frida mais antiga também, mais estável, né? E executar os meus testes. Então, vamos seguir aqui, next, next. Vamos instalar. Beleza, já está executando, já está iniciando a nossa máquina, nosso dispositivo Android, na verdade. E eu já vou utilizar aqui o comando do ADB push para enviar Frida server 15.2.2 Android ARM 64 lá para a pasta /temp do meu dispositivo. Só vou esperar ele iniciar aqui. Beleza, já iniciou. Então, só vou dar um enter aqui. Enviei para lá. Vou dar um ADB shell para entrar dentro do meu terminal ali no dispositivo. Vou na pasta temp e vou dar um chmod mais x para liberar o modo de execução desse arquivo. E vamos lá, executar o Frida Server. Agora que o Frida Server está em execução, eu consigo utilizar o Frida, né, que eu instalei aqui com o Python. Posso utilizar, por exemplo, um Frida PS-U para listar todos os processos ativos dentro do meu dispositivo Android. Olha só. Esse client está se comunicando diretamente com esse servidor aqui. E eu consigo ter acesso a tudo isso. Então, se eu utilizar aqui um Frida PS UA, eu vou listar todos os aplicativos abertos no momento. Eu vou instalar aqui o SolidBank, só que eu vou instalar o SolidBank original, sem a proteção anti-root, para mostrar para vocês como a gente pode fazer, né, esse bypass utilizando o Frida, de uma forma um pouco mais rápida. Então vamos lá, eu vou instalar novamente aqui o SolidBank, já estou com o aplicativo original. Olha só. Eu não consigo abrir esse app. Ele sempre vai ficar detectando que eu estou, né, no dispositivo roteado. Só que aí que entra o Frida. O Frida é uma ferramenta de análise dinâmica que permite a gente fazer o hook de funções, né, Java, e modificar o fluxo de execução disso. Então, a gente consegue fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez na última aula, né, modificando ali o código para com que ele não consiga detectar que a gente está num ambiente roteado, simplesmente alterando como que essas funções de detecção funcionam. E para fazer isso aqui no Frida, a gente vai utilizar o JavaScript. O Frida, ele aceita scripts em JavaScript para tomar o controle do fluxo de execução do código daquele aplicativo, e a gente vai conseguir, através disso, fazer o que a gente quiser. Então, eu vou criar um script aqui, vou chamar de root bypass, melhor, exploit.js, e aqui a gente vai começar o nosso código.
Então, por exemplo, antes de tudo, eu vou só printar aqui na tela console.log. Isso aqui é JavaScript, tá, pessoal? Então, vou mostrar aqui hello world. E quando eu utilizar o Frida, né, eu vou fazer um attach num processo. Vou utilizar o Frida sem o PS, porque eu não vou listar os processos. Uma conexão USB, e eu vou dizer aqui qual que é o aplicativo que eu quero executar. Né? Então, se eu der um Frida PS-U, ele vai me listar aqui todos os processos. -UA, ele vai me listar os processos aqui dos aplicativos instalados. Então, no caso aqui, eu tenho o SolidBank. Posso passar, então, esse caminho aqui, com.app.solidbank, para o meu Frida, para ele criar um processo com esse app, só que ele vai estar atrelado a esse app. Eu vou conseguir utilizar dos comandos do Frida para modificar esse fluxo de execução ali de absolutamente tudo que está acontecendo naquele aplicativo, a nível do meu dispositivo, a nível de client. Tá? Então vamos lá. O -F para passar o identifier. E ele já vai executar o aplicativo aqui para mim. Só que, na verdade, ele pediu aqui para eu dar um resume. É como se ele iniciasse o aplicativo com um pause. E a gente precisa iniciar essa execução com porcentagem resume. Em algumas versões do Frida, você nem vai ter isso aqui, automaticamente ele já inicia. A gente pode também utilizar aqui o no pause para evitar isso. Automaticamente ele já inicia e ele dá o erro ali de que a gente está no ambiente roteado. Se eu utilizar o parâmetro -L e passar o script que a gente acabou de criar, o exploit.js, olha só o que vai acontecer. Ele mostrou aqui para mim hello world. Só que esse hello world, apesar de ter sido mostrado aqui no meu terminal, ele foi executado ali no meu dispositivo. Tá? Então, através desse script, a gente vai codar todo o nosso exploit para burlar essa proteção anti-root. Então vamos lá. Vou dar um exit e vou modificar o exploit. Primeiro, para a gente dizer para o Frida que a gente quer tomar ações dentro da thread de execução daquele aplicativo, a gente vai utilizar o método perform, Java perform. E isso aqui vai receber uma função, function. Então, tudo que eu executar aqui dentro, eu já estou dentro do aplicativo. Tá? E agora eu preciso definir qual classe que eu vou modificar. Então, vamos dar uma analisada no código-fonte do aplicativo, que a gente já conseguiu através do processo de decompilação. A gente quer fazer o bypass do root util, né, do método que faz a verificação. Então, aqui a gente tem o check root method 1, o 2 e o 3. Só que no final ele tem o isDeviceRooted, que é o teste, né, a função de fato que verifica a partir de cada método se o ambiente é roteado ou não. Então vamos sobrescrever essa função. Se a gente analisar o funcionamento dela, a gente vê que ele dá um return numa operação condicional. Ou seja, se qualquer um desses checkRoot method retornar true, ele vai retornar true. Então posso simplesmente sobrescrever essa função, esse método, para retornar false sempre. Então é isso que a gente vai fazer. Então, aqui no meu código, eu vou utilizar um outro método Java, onde eu vou capturar essa classe que eu vou utilizar para fazer esse hook daquele método. Então aqui eu vou passar todo o caminho. Então com.app.solidbank .root útil. Isso aqui vai para uma variável. Então vou definir uma variável, chamar de root útil. E logo após eu consigo utilizar um outro método onde eu vou sobrescrever um método. Então, root útil. Aqui eu vou passar o método que eu vou sobrescrever. Eu estou pegando a classe root útil. Então aqui em cima eu tenho a classe root útil e aqui dentro eu tenho os métodos. Eu vou sobrescrever o isDeviceRooted. Então, isDeviceRooted. E eu vou utilizar um implementation para fazer
essa modificação. Isso aqui também vai receber uma função, function, e essa função vai ser o meu código modificado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente dar um return false. Eu estou dizendo que quando essa função for chamada, né, com implementation, estou definindo um hook dessa função, e a partir desse momento, como se fosse um breakpoint num processo de engenharia reversa, né? Quando essa função for chamada, eu vou parar o fluxo de execução, vou executar isso aqui, ao invés do que está lá no código. E aqui eu vou até dar um console na tela. Olha só. Root bypassed. Anti-root bypassed. Salvei e vou executar. Olha só, anti-root bypassed, e agora eu tenho acesso aqui ao painel de login e sign-up do SolidBank. Então consegui fazer o bypass da proteção anti-root utilizando o Frida, fazendo uma modificação em tempo real da função Java desse aplicativo. Então nesse caso aqui a gente nem precisaria modificar o aplicativo, né, fazer todo aquele processo, recompilar o aplicativo, assinar o aplicativo para burlar essas proteções. Em tempo real aqui com análise dinâmica, utilizando o Frida, a gente consegue fazer isso, né? E a gente conseguiria fazer isso para qualquer proteção a nível de client ali, né? Uma proteção de SSL pinning, por exemplo, que evitaria com que a gente conseguisse interceptar requisições HTTPS, mas com Frida a gente consegue, né, criar um exploit ali, né, com o tempo criar uma forma de fazer o bypass, mesmo que seja um código muito complexo. Inclusive, existem pela internet diversos scripts já prontos, tá, de bypass, anti-root, de bypass, de SSL pinning, né, para utilização com o Frida. Inclusive, existem ferramentas que são criadas em cima do Frida para facilitar a exploração de aplicativos, como é o caso do Objection. Então, posso dar um pip3 install, Objection. Beleza, instalou aqui. E agora eu posso dar um Objection, já com o servidor do Frida, né, em execução ali. Posso dar um Objection, gadget, passo o caminho do meu aplicativo, no caso SolidBank, e dou um Explore. A partir disso ele já vai executar o app, só que ele vai executar, obviamente, sem a proteção de root, porque eu não estou passando um script. Só que o Objection já vem com alguns scripts já padrão para fazer bypass de SSL PIN, de proteção anti-root. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Android root disable, eu vou fazer o bypass, né? Ele registrou um job ali para tentar fazer o bypass. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar para ele executar assim que ele iniciar o Android com -S, Android root disable. Olha só, vamos ver se a gente consegue fazer o bypass. Não conseguimos, né? Então, através desse bypass, né, padrão do Objection, a gente não conseguiria fazer o bypass ali da proteção anti-root desse app, né? Então, a gente, de fato, teria que criar o nosso script. E no Objection a gente consegue importar esse script também. Então, passando aqui o import exploit.js, no caso que eu preciso passar o caminho inteiro. Então, wd eu vou até passar direto aqui. Import exploit.js. Ele já injetou o código e fizemos o bypass, né? E o Objection ele permite com que a gente faça um monte de outras coisas. A gente pode também utilizar aqui o Android SSL Pinning Disable, né? Caso a gente precise tentar fazer, burlar ali, fazer o bypass de uma proteção, né, via certificado de requisições ali ao back-end, requisições criptografadas, né? No nosso caso que a gente não precisa, a gente consegue interceptar. Mas o Objection te dá aqui várias funcionalidades que te ajuda bastante no processo de análise dinâmica de aplicativos Android e iOS. Show! Agora que a gente conhece o Frida, a gente já sabe utilizar os scripts em JavaScript para modificar o fluxo de execução do app. Vamos utilizar esse conhecimento
para criar uma modificação das funções que criptografam e descriptografam a comunicação com a API. E a partir disso a gente vai conseguir ver ali em tempo real o que está sendo comunicado, entender como que o aplicativo se comunica com o back-end e como que o back-end responde. Beleza, então agora que a gente já conhece o Frida, a gente já sabe como utilizar os scripts dele para modificar o funcionamento do app, vamos utilizar isso a nosso favor para atacar o back-end do SolidBank, finalmente. Então vamos lá. Bom, na última aula a gente já identificou que quando a gente intercepta uma requisição do aplicativo com o back-end, essa requisição, os parâmetros, né, o corpo da requisição está criptografado e a gente encontrou a chave criptográfica no código, né, uma chave que está hard-coded. E como a gente consegue modificar o código pelo Frida, vamos fazer um script para mostrar na tela o conteúdo das respostas, né, e então a gente vai conseguir entender mais como que funciona essa comunicação com o back-end. Então vamos lá, vamos modificar o nosso exploit.js. Primeiro aqui a gente está fazendo o bypass da proteção do root, só que agora a gente vai fazer uma modificação da função que descriptografa o conteúdo da resposta que o aplicativo recebe do back-end, mostrando na tela para a gente o seu conteúdo em texto plano. Então, eu vou abrir aqui o Burp Suite, vou configurar o proxy para eu interceptar as requisições, editar o Wi-Fi, Advanced Options, manual 10.0.3.2 8080, salvar, vamos executar o nosso app, só que no caso aqui a gente precisa executar com Frida, né, para fazer o bypass da proteção anti-root. Então vamos lá, Frida -u f com app SolidBank. E aqui no -L, o exploit.js. Vou dar um no pause aqui. E olha só, vamos ver as requisições do aplicativo. Olha só. Em que data, né? Então a gente precisa descriptografar isso aqui. Analisando o conteúdo lá do código do aplicativo, então aqui no código, né, dentro de encrypt decrypt, onde a gente encontrou a chave, né, a gente poderia criar um código externo para, enfim, para descriptografar essas respostas, mas a gente consegue utilizar o Frida para mostrar para a gente em tempo real o conteúdo dessas respostas, né? Então fica muito melhor para testar o back-end dessa forma. Então vamos modificar a função de decrypt dessa classe. Então vamos lá. Vou voltar para o meu terminal. Vou modificar o exploit.js. E aqui a gente vai criar uma nova variável chamada encrypt decrypt. Java use. Vamos passar o caminho para a classe. Então, encrypt decrypt. E logo aqui embaixo vamos definir nossa implementation. Né? Então, encrypt decrypt ponto decrypt, que é a função que a gente vai modificar lá, né? Então sempre que a gente fizer uma requisição, a resposta vai ser descriptografada e a gente quer que isso seja mostrado na tela para a gente. Então vamos fazer essa modificação, implementation, e vamos passar nossa função. E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai pegar o conteúdo ali do argumento, do parâmetro que essa função recebe. Então, no caso é o encdata. Né? Então, vou mostrar na tela console.log encdata. E com esse texto criptografado, a gente vai criar uma nova variável, chamar de text, onde a gente vai passar novamente a função de decrypt. Ou seja, a gente vai pegar a função de decrypt original dentro da função de decrypt modificada para descriptografar esse conteúdo. Então aqui eu vou passar o encdata. E logo após isso eu vou dar um return
no text, que é o texto plano. E também vou mostrar isso na tela. Console.log text vai ser igual ao text. Olha só. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou salvar e vou rodar, né, com o Frida. Então, dando um Enter, ele vai iniciar SolidBank, root bypassed. Vamos tentar fazer o login aqui. Olha só, mostrou aqui na tela para mim o texto descriptografado. Então a gente consegue já descriptografar toda a resposta, né, que eu recebo lá do back-end. Então aqui está criptografado, só que no meu terminal eu recebo em texto plano. Perfeito. Então vamos logar aqui na nossa conta. Luiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. My balance, temos $10.000. E olha só as respostas aqui. Então agora, como a gente fez para descriptografar, vamos também mostrar na tela o conteúdo das requests para a gente entender como que o aplicativo se comunica com o back-end. Vamos lá. Modificar o exploit. A gente vai basicamente fazer a mesma coisa. Então vou copiar isso aqui. Na verdade só esse código de baixo, porque o encrypt e decrypt a gente vai reutilizar. E aqui, ao invés do decrypt, a gente vai utilizar o encrypt. Só que, ao invés de a gente receber o encdata nessa função, a gente recebe só o data, né? E, como resultado disso, a gente vai mostrar na tela esse data antes de passar o encrypt. E depois vamos criptografar e retornar para o código funcionar normalmente, né? Retornar o encdata. Então, beleza. Estou pegando o texto plano, mostrando na tela, criptografando ele e voltando para o código, já que o código precisa desse texto criptografado. Aqui em cima eu vou remover essa parte onde ele mostra o código criptografado, ele só me mostrar o código em texto plano. Só que eu vou colocar aqui response e aqui embaixo request, para eu entender, né, em que momento ali ele está utilizando daquele JSON, né, se ele está descriptografando ou criptografando. Então, salvar isso aqui, vou executar novamente. Estamos logados, vendo aqui meu balance, olha só. Ele mostrou aqui para mim o conteúdo da resposta descriptografado. Posso, por exemplo, ver aqui minhas transactions. Olha só. Então, a lista de transações, não tem nenhuma, obviamente. E posso testar também um input, né, uma request. Então, vamos fazer um teste. Vou entrar aqui com account number, vou adicionar 1. E ele mostrou aqui, olha só, ele passa um account number 1 lá para o servidor. Beleza, agora a gente sabe como é que funciona claramente a comunicação do aplicativo com o servidor. Então, agora o nosso objetivo é utilizar de tudo isso para encontrar vulnerabilidades nessa comunicação, fazer manipulação de parâmetros e analisar a resposta do servidor. Beleza, então vamos lá, hackear o servidor do SolidBank. Bom, vou iniciar aqui novamente meu Frida com um bypass do anti-root. Vou logar na minha conta. E aqui a gente tem diversas opções, diversas funcionalidades. Inclusive a gente poderia testar um monte de coisa aqui. A gente poderia testar roubo de conta através da funcionalidade de password reset. A gente poderia tentar, por exemplo, ver o saldo da conta de outras pessoas, explorar outras funcionalidades aqui. Mas, obviamente, a funcionalidade mais crítica é a de transferência de dinheiro. Então, vamos ver como que funciona isso. Se eu apertar aqui no Transfer Money, olha só, ele diz que eu não tenho nenhum contato para enviar dinheiro
então ele não me permite ter acesso às funcionalidades dessa tela aqui. Só que, olha só, quando eu clico ali, ele faz uma requisição web, né? Provavelmente para listar ali os beneficiaries, né? Então, se eu ver aqui no meu Burp Suite, olha só, ele dá um view ali no beneficiary e não retorna nada, né? Ele retorna aqui data vazio. Então, possivelmente, quando dentro do dashboard aqui, quando eu clico no Transfer Money, ele está verificando primeiro se eu tenho algum contato na minha agenda, né, para fazer uma transferência. Então, eu posso tentar adicionar um contato, só que eu não sei, nesse momento eu não sei a conta de outra pessoa. Então, posso tentar aqui, por exemplo, vou adicionar e vamos ver. Aqui eu tenho View Beneficiary, né, tem um beneficiário aqui, só que mesmo assim eu não consigo, né, acessar a tela de transferência. Por quê? Porque o admin, né, aqui no Approve Benef, olha só, é um endpoint exclusivo para administradores. Somente o administrador consegue aprovar os contatos, né, consegue aprovar ali as pessoas que conseguem, né, receber dinheiro nesse banco. Então a gente precisa burlar isso de alguma forma. Bom, se a gente não consegue entender como, né, através aqui do Burp Suite, interceptando a requisição, se a gente não consegue entender como que funciona essa comunicação de transferência, a gente pode olhar lá no código do aplicativo, até porque a gente tem acesso a esse código. Então vamos lá. Temos o código aqui, vamos na classe de Send Money e analisar o código. Olha só, ele faz uma verificação se o dispositivo está protegido com uma senha, com uma biometria. E aqui embaixo ele pega aqui o Beneficiary Account Number, mas na função de fato que ele envia o dinheiro, que ele faz a requisição ali para o back-end, está tudo ofuscado, né? Então, através do código, a gente não vai conseguir entender muito bem como que funciona essa comunicação, né, do app com o back-end para enviar dinheiro. A gente pode até dar uma olhada aqui no dashboard para ver como que ele abre essa tela do Send Money. E aqui a gente não vai ver muita coisa. Então, realmente é uma função, é uma classe que está escondida. A gente poderia utilizar o Frida para fazer o bypass ali daquela verificação se existe um beneficiário para a gente ir direto para a tela de envio. Só que como a gente não consegue entender muito bem o código aqui, ficaria muito difícil a gente criar nosso script. Então, a gente vai voltar bem mais para trás, lá no início, onde a gente decompilou, né, o APK, para analisar o Android Manifest, para identificar se a activity desse Send Money está de alguma forma permitindo com que a gente force, né, a abertura daquela tela sem passar ali pela verificação do beneficiary, enfim. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no document, onde eu tinha todas as informações do meu APK decompilado. Inclusive eu tenho aqui o Android Manifest. Nesse caso aqui, ele não está, né, legível, então eu vou utilizar o pktool para decompilar ele novamente. SolidBank APK. /F para forçar o processo. Vou dar um cat no Android Manifest. Bom, na verdade está aqui em SolidBank. Android Manifest. E aqui dentro a gente vai ver as definições das activities. Então, logo aqui embaixo, Send Money, ele está com Android Exported igual a True. E isso aqui, para telas, para funcionalidades sensíveis, é uma vulnerabilidade. Porque isso aqui está dizendo para o Android, para o dispositivo, que qualquer aplicativo consegue chamar essa tela, né? Então, se eu consigo chamar essa tela sem passar pelas verificações, sem passar até pelo login, sem passar pela verificação anti-root, por exemplo, sem passar pela verificação se eu tenho, né, um beneficiary ali ativo na minha conta, eu consigo burlar todas essas verificações e acessar diretamente aquela tela ali crua e entender de fato, né, quais que são as funcionalidades daquela tela. Então vamos lá, vamos tentar forçar a abertura dessa tela aqui, utilizando o Activity Manager, né? Qualquer outro app conseguiria consultar, né, também fazer uma tentativa, né, de launch desse Activity, mas pelo
ADB, pegar uma ADB Shell aqui, utilizando o Activity Manager, AM, a gente consegue passar aqui o nome do aplicativo, né? Então, com app SolidBank, barra, ponto, a classe, a tela, né, activity que a gente quer forçar a abertura. Então, por exemplo, se eu passar aqui dashboard, opa, esqueci de colocar o start. Olha só, vou até fechar o aplicativo. Se eu tentar rodar o dashboard, ele entra no dashboard, que é justamente onde ele verifica se o dispositivo está roteado, e fecha. Se eu tentar colocar aqui outra tela, por exemplo, Bank Login, ele entrou na tela de login. E se eu tentar acessar o Send Money, olha só, ele abriu para mim a tela onde eu faço o envio de dinheiro. E aqui eu tenho duas opções, então eu já sei quais os parâmetros que são enviados para o servidor. O número da conta, né, e a quantidade de dinheiro que eu quero enviar. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou enviar uma transferência para a conta 111 e vou enviar aqui $1. Send Money, ele vai pedir aqui o sensor, né? Então vamos lá, vamos configurar aqui rapidinho. Pedir a senha, na verdade, configuração de segurança. Então aqui em Security, Screen Lock, Pattern. Beleza. Vou executar aqui novamente. $1. Colocar a senha e transferência com sucesso. Vamos analisar aqui no Burp Suite como é que foi feita essa requisição. Olha só, na verdade ele está enviando criptografado, a gente não consegue ver. E como a gente não iniciou essa ferramenta com Frida, ele não automaticamente mostrou aqui na tela para a gente. Mas a gente pode entrar agora aqui na aplicação e verificar se no histórico, na verdade, vamos executar com Frida, para fazer o bypass do root. Aqui nos Transactions, vamos verificar se a gente conseguiu fazer a transferência. Olha só, a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer transferência. Mas até então, o único problema que existe aqui é que o banco, né, lá no back-end, não está validando se para quem eu estou enviando o dinheiro é um beneficiário da minha conta e é um beneficiário ativo, né? Então isso já é um problema de segurança. Porém, nesse cenário aqui, eu só consigo enviar dinheiro, né? Não consigo receber, né? Porque os parâmetros que ele envia pelo servidor, pelo menos pelo que mostrou ali na tela, é somente a conta que eu vou enviar, né? E o valor que eu vou enviar. E ele, muito provavelmente, no back-end, vai fazer a verificação, né, do meu usuário através do meu token de sessão ali do JWT. E eu não consigo modificar esse token para um outro usuário, para forçar, por exemplo, uma transferência de outro usuário para minha conta. Mas vamos continuar investigando aqui essa funcionalidade. Bom, no meu balance agora eu tenho $9.999, né? Então eu enviei $1 para um usuário qualquer aí. Vamos fuçar esse aplicativo para tentar recuperar esse $1 e com certeza mais dólares aí de outras contas. Então, vamos fazer o seguinte. No nosso Burp aqui a gente consegue interceptar as requisições, só que elas estão criptografadas. E como a gente não consegue acessar o Activity utilizando o script do Frida aqui para, né, ver ali como que ele envia essa requisição para o servidor, e também mesmo assim, mesmo que a gente conseguisse ver, a gente não consegue criar uma requisição criptografada para testar os parâmetros, para testar, por exemplo, vulnerabilidade de injeção. Então, vamos resolver isso agora mesmo. Vamos criar um código onde a gente vai conseguir criptografar os nossos parâmetros, o nosso body, o nosso corpo da requisição ali, para a gente conseguir interagir com os endpoints do back-end. A gente já tem o código que é utilizado para fazer, né, o encrypt e o decrypt. Está logo aqui em encrypt, decrypt no aplicativo. Então, vamos utilizar uma ferramenta para converter isso aqui para uma linguagem mais fácil de executar, uma linguagem, né, interpretada.
Então, eu vou abrir aqui o meu navegador, Java to Python Converter. Vamos converter. Beleza, convertido. Vou criar aqui um novo terminal. Criar um arquivo, eu já tenho o Python instalado, né? Então, vou criar aqui encrypt.py. Vou colar todo o conteúdo. E aqui, né, através desse script, eu vou pegar o sysargv 1 e passar na função de encrypt. E vou mostrar isso na tela. Então, estou pegando o primeiro argumento que eu passar para esse script, passando pela função de encrypt, né, que eu converti ali de Java, e ele vai mostrar o conteúdo na tela. Só preciso importar a biblioteca sys aqui no início. Port sys e beleza. Então, se eu utilizar aqui o Python 3 encrypt, passar qualquer coisa, ele vai criptografar. Então, posso copiar essa função encrypt para decrypt. E aqui no decrypt, ao invés de eu passar o encrypt, vou passar o decrypt. Então, tem dois scripts aqui, um que vai criptografar e o outro que vai decriptografar. Então, vou abrir aqui o meu burp switch. Aqui, naquela transação que eu consegui fazer, em transfer, olha só, ele enviou esse conteúdo lá para o servidor. Eu vou utilizar o decrypt para descriptografar. Olha só, to account e o amount 1. Então, se eu fizer isso aqui, olha só, para criptografar, preciso colocar em aspas simples aqui para não dar problema com as aspas duplas ali do JSON, né? Eu consigo chegar naquele mesmo resultado que o aplicativo enviou para o servidor. Só que agora eu consigo manipular os valores desses parâmetros. Então, por exemplo, poderia alterar isso aqui para alguma outra conta, poderia tentar fazer uma transferência para mim mesmo, né? Então vamos lá. My profile, meu account number é 16 45 71, o amount 1. Vou copiar isso aqui. Vou abrir o burp. Colocar isso aqui no repeater, então vou conseguir repetir essa requisição. Só que agora eu vou alterar o encdata. Beleza. Vou enviar. Recebi esse resultado. Vou copiar isso aqui. E vou utilizar isso aqui no decrypt. Olha só. Enviado com sucesso. Vamos ver o que aconteceu, né? Não aconteceu nada. Fiz uma transferência para mim mesmo, mas o meu saldo continua o mesmo. Então ele não duplicou esse valor. Então, nesse cenário aqui, a gente só consegue fazer uma transferência para alguém. Mas e se a gente manipular o valor do amount, colocar um número negativo, né? Se o back-end não estiver tratando bem isso, não estiver fazendo uma validação desse valor, a gente pode causar um problema muito grande. Então vamos lá. Vou fazer aqui to account. Lá da conta 11111. E eu vou colocar um amount menos 10 mil. Criptografei. Vou copiar aqui o meu body. Abrir o burp. E vamos repetir a requisição. Lembrando que essa requisição está sendo feita aqui com a minha sessão, né? A conta ali do Luiz. Enviei. Vamos ver o resultado. Python 3 decrypt. Olha só, com sucesso. Vamos dar uma olhada na nossa balance. Acabamos de pegar $10.000 de outra conta, simplesmente alterando o valor, né, para negativo.
Isso aqui pode acontecer, pessoal. Às vezes não nesse cenário, mas em outros cenários, né? Falta de validação de entrada de usuário é um dos maiores problemas nas aplicações. Então, esse cenário não é tão irreal assim. E beleza, agora a gente consegue já pegar dinheiro de outra conta. Então, através disso aqui, a gente consegue criar um script, né? Sabendo que o padrão de conta é sempre 6 dígitos, né? A gente consegue criar um script em Python. Vou até criar aqui no encrypt. Então vamos lá, criar um script bem rapidinho aqui para pegar o money das outras contas. Então a gente já sabe o padrão, né, de conta ali. Então vou colocar aqui 22222 999. Beleza, a gente tem aqui já algumas contas. A gente poderia fazer todas as 1 milhão de possibilidades, né, como é o caso de 6 dígitos, mas para facilitar, vamos fazer só com esses valores aqui. Então, accounts. Beleza, vou criar aqui então agora for, né? Então for account accounts. Aqui embaixo eu vou dar um print no conteúdo criptografado, então vou dar um encrypt no payload. E aqui eu vou colocar aspas simples para não confundir com aspas duplas ali dentro. Como eu vou utilizar o format aqui, eu tenho que colocar duas chaves para ele não bugar ali com o replace do account. Então, vamos lá. To account. Vai receber o account. E depois eu passo o amount, que vai ser de menos 10 mil. Beleza, e aqui no final eu vou dar um format no account para ele passar ali de acordo com a nossa lista. Então, vou executar Python 3 script. Ele já criou aqui o payload. Vou abrir o burp. Aqui na requisição de transferência, vou colocar ela lá para o intruder. Selecionar isso aqui como replace. Adicionar os payloads, só clicar aqui em paste. Vou desativar aqui o payload encoding, para ele não encodar aqui o código criptografado e acabar bugando. Dar o start. E olha só. Ele está fazendo as requisições ali. Agora vamos dar uma olhada no nosso saldo. Olha só, a gente já tem 119 mil dólares. Né? Então, com isso aqui a gente consegue zerar todo o banco do Solid Bank, né? Explorando uma vulnerabilidade de falta de validação, né, da entrada e também um problema de controle de acesso, tá? Porque eu não poderia, né, fazer uma transferência ou ter uma relação de transferência com um usuário que não é meu beneficiário ou eu não sou o beneficiário desse usuário. Beleza, então a gente simplesmente criou um exploit que zera a conta de todo mundo do Solid Bank. Imagina quanto que seria o bounty de uma falha dessa no programa de bug bounty. Aí o teste mais crítico, depois de conseguir zerar a conta de todo mundo, seria conseguir comprometer uma conta, ou até comprometer a conta do administrador. Então, para isso, vamos entender um pouco como é que funciona esse processo de autenticação com o token JWT, que é basicamente a informação que o servidor utiliza para autenticar um usuário. Só que a gente não consegue forjar esse token, já que a gente não tem a chave de criptografia que foi utilizada. Então, se a gente modificar o JWT, o servidor não aceita. Porém, como a gente já viu, no código do aplicativo ele utiliza uma chave extremamente fraca para criptografar as respostas, a comunicação com a API do back-end. Será que no back-end utiliza uma chave fraca também para criptografar o JWT? Bom, a gente pode testar isso e se a gente conseguir identificar essa chave, a gente consegue forjar qualquer token JWT e autenticar com qualquer usuário, principalmente usuário administrativo. Beleza, a gente já conseguiu transferir dinheiro de outras contas para nossa conta. E outro ponto que chamaria atenção, um ponto crítico, seria se a gente conseguisse de alguma forma tomar controle de uma conta, principalmente a conta administrativa.
Então, vamos focar nisso agora. Agora a gente consegue criptografar e descriptografar as requisições, respostas. Então a gente poderia, por exemplo, criar um script para fazer ataque de força bruta, criar, enfim, tentar outras explorações nas funcionalidades, mas a gente percebeu um ponto muito interessante. O aplicativo utiliza uma chave muito fraca para criptografar as requisições e as respostas. E se isso ocorrer com JWT, com a sessão do usuário, se a gente conseguir de alguma forma quebrar e encontrar o secret que é utilizado para criptografar e assinar o JWT, a gente consegue basicamente comprometer qualquer conta do Solid Bank, inclusive a administrativa. Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu Burp Switch e vou pegar o meu Authorization. Eu vou abrir o Chrome no JWT.io e aqui eu consigo ver, né, o conteúdo desse JWT. Se eu alterar isso aqui para admin, eu consigo autenticar como administrador, porém eu não consigo passar isso para o servidor de uma forma com que ele entenda e confie nesse token, porque eu não estou assinando ele com o secret correto que é utilizado lá no back-end. Então vamos fazer um teste. Eu vou acessar aqui, por exemplo, a função de MyProfile. Vou colocar aqui no repeater e vou alterar o authorization com o authorization modificado. Olha só, o servidor me respondeu isso aqui. Vou descriptografar e ele retornou um forbidden. Então, realmente, o servidor está validando esse token. Ele não vai deixar eu simplesmente modificar ele, né, e passar para o servidor para tomar o controle da conta de outro usuário. Porém, se de alguma forma no back-end foi implementado uma chave muito fraca para criptografar, para assinar esse JWT, eu consigo, a partir de força bruta, quebrar e encontrar essa chave. Então, vamos fazer isso agora mesmo. Eu vou pegar o token JWT original e vou no meu Kali Linux. Aqui no Kali Linux eu vou criar um arquivo jwt.txt e vou utilizar a ferramenta John para quebrar esse token. E olha só, quase que instantaneamente a gente conseguiu o secret, que se chama secret. Então, a gente descobriu, né, a chave secreta que é utilizada para criptografar e assinar esse token, esse JWT. Então agora a gente consegue forjar esses tokens. Se eu fizer o replace aqui do signature por secret, eu consigo simplesmente alterar o username para admin, isadmin true. Agora copiando esse token, se eu fizer essa requisição aqui no repeater, olha só, pegando o Enkdata e descriptografando, olha só, eu estou autenticado com a conta do admin, que inclusive o saldo está zerado. Então, com esse token a gente consegue forjar um login na conta administrativa. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui no Chrome, vou copiar meu JWT falso e eu vou criar um arquivo chamado JWT. Na verdade eu vou fazer um pool, né? Vou dar um adb shell, vou lá em data, app solid bank, shared prefs, JWT XML. Eu vou copiar isso daqui. Então, adb pool jwt.xml. Beleza, então fiz o download disso. Vou modificar isso aqui, utilizando o nano, para colocar o outro access token. Então, vou apagar isso daqui.
e vou utilizar o Access Token forjado. Vou salvar e vou dar um push. Opa. Push no JWT, XML, lá para o Shard Pref. Agora, se eu voltar aqui e acessar novamente o My Profile, ainda sou o Luiz. Vamos agora aqui no Frida reiniciar o aplicativo. My Profile, sou o admin. Então a gente acabou de fazer um roubo de sessão. A gente comprometeu a conta administrativa sem nem mesmo saber a senha. Então aqui a gente tem acesso agora à funcionalidade de aprovar beneficiários. Olha só, agora a gente consegue. Ainda tem coisa para testar aqui nesse aplicativo, mas eu acho que a gente já foi longe o suficiente. Fenomenal. Finalmente hackeamos por completo o SolidBank. A gente passou por todas as etapas de um pentest em aplicativos mobile e realmente aprendemos muita coisa. Mas a sua jornada não termina aqui. Esse workshop foi só a ponta do iceberg em pentest em aplicações Android. A Solid preparou um treinamento profissional de Android Pentest para você que quer se tornar um profissional extremamente qualificado, se especializar na área, para você que quer ganhar muitos mais bounties, milhares de dólares por programa de bug bounty. Nesse treinamento você vai aprender tudo sobre aplicações Android de forma muito mais profunda. É com certeza absoluta que esse é o maior e mais completo treinamento avançado de pentest em aplicações Android. Lá, eu vou te passar todas as bases. A gente vai se aprofundar na arquitetura de dispositivos Android, na arquitetura de aplicativos Android. A gente vai se aprofundar em diversas técnicas de invasão, de análise estática, análise dinâmica, engenharia reversa de aplicativos, exploração de vulnerabilidades em API. Enfim, você vai aprender tudo que é necessário para se tornar finalmente um Android Pentester. E ao final do treinamento, você vai passar por uma certificação 100% prática, validando suas habilidades e provando para o mercado que você realmente é um profissional qualificado, com experiência, que sabe o que está fazendo. Então, não perde essa oportunidade. Acesse a página do treinamento profissional Android Pentester para mais informações. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!